Nós queremos aproveitar e dar os parabéns aos nossos jovens adventistas. Hoje se comemora o Dia do Jovem Adventista. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja com vocês e que vocês sejam sempre imbuídos do Santo Espírito e protegidos pelo poder de Deus. A igreja, ela é igreja porque nós temos jovens de valor. Deus abençoe a todos. Amém. Nós estamos recebendo aqui o pastor, que Deus abençoe, que o Deus o guarde, e esta cátedra é vossa. Ela é de Deus. Eu gostaria de inicialmente dizer duas menções. Falarei um pouquinho da questão social hoje à tarde. Agora Deus vai falar. A mensagem de Deus, ela é prioritária. Por isso, este é o momento de Deus. Alguma coisa social do pastor Vandir ou família, a gente vai falar à tarde, às 3 horas. Você pode dormir das 2 às 2:30. Então, às 3 horas, venha para cá, porque é Deus que quer você aqui, não sou eu, não. Deus tem mensagens importantes para você, repetindo aquilo que você sabe, e quem sabe ouvindo conceitos de Deus que você necessita ouvir. Mas a minha pergunta seguinte é: existe alguém no auditório que, mesmo sendo adventista, é um católico adventista, é um batista adventista, é alguém da Assembleia Adventista, mas que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu estou aqui, mas por uma coisa ou outra eu não sou membro. Existe alguém no auditório? Eu quero dar um presente se existe alguém no auditório. Por favor, aqui nós temos, pastor e outros, levem para estes filhos de Deus que estão aqui, que não são membros da igreja, este livro que é uma das mais preciosas mensagens que já chegaram às minhas mãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, anualmente ela prepara livros especiais. Mas este, dentre os especiais, segundo o meu, eu não vou dizer débil conceito, não é? É o melhor. E eu no dia 1º de janeiro, no primeiro domingo de janeiro, aqui à direita ainda tem mais, eu tenho mais aqui, e se faltar eu tenho no carro também. No dia primeiro domingo de janeiro, eu estava na igreja de Saguaçu. Aqui à direita está alguém. Ali tem a irmã está entregando também. Por favor, entregue para todos. Se não deu para um, venha à tarde. À tarde temos mais livros também. Mas eu dizia que eu estava no primeiro domingo de janeiro, lá na igreja de Saguaçu, quando esse livro foi falado e foi mostrado e foi franqueado. E eu peguei um. E já segunda-feira cedinho, questão de aposentado não tem que estar cedinho na empresa, né? Aposentado. Então eu comecei a ler. 5:30, 6 horas já estou lendo. E à medida que eu lia, eu sentia assim, a mensagem de Deus sendo absorvida. Começando com a Guerra nos Céus, este livro. Depois a queda no Éden. Depois o perdão de Deus. Depois as transgressões que os poderes religiosos levaram às modificações da palavra. E assim foi, assim o livro vai falando. Depois, a mais preciosa mensagem, a segunda vinda de nosso Senhor, da qual nós vamos fazer parte como ascensão. E também a mensagem do lago de fogo e enxofre, que ninguém vai estar, amém? Vocês disseram um amém meio fraco, mas eu tenho certeza que ninguém de vocês vai estar no lago de fogo e enxofre, hein, pastor Muniz? Que ali está, prazer em ver você, pastor. Hein? Que alegria. Ninguém vai estar. Este livro fala sobre isto. Este livrinho que você recebeu é uma coletânea de orientações para que você tenha condições de estar preparado ou preparada para o maior acontecimento que é a volta de Cristo a esta terra. E hoje a programação que agora está em andamento, ela prepara você
conscientiza você, lembra você do que Cristo fez para garantir a você a salvação eterna e estar nos céus. O grande anseio de todos nós é estarmos vivendo na Canaã celestial. E o livro era tão bom, e eu pensei assim, vou comprar para dar para todos os moradores do meu prédio. Digo, vou comprar 60. Mas à medida que eu li, eu comecei a pensar um pouco mais. Digo, não vou comprar mais, vou comprar 100. Que eu tenho tantos amigos para dar. Não saio por aí distribuindo assim, aqui e acolá. Eu faço uma distribuição sistemática. Depois de conversar com alguém, vendo que esse alguém tem interesse, então eu dou o livro para ele. E coloco também lá na última página o meu telefone. Além de outras orientações que o livro permite. Mas eu pensei em comprar 100. Fui lá na loja, comprei 100. Mas continuei lendo pela segunda vez. Fiquei tão entusiasmado que fui lá, comprei mais uma caixa, mais 224. Portanto, só eu comprei 324 destes livrinhos para entregar para pessoas preciosas. Notem vocês não têm responsabilidade com os meus parentes, que não são membros ou que não estão no caminho dos céus. Esta responsabilidade é minha. Eu tenho responsabilidade de levar o evangelho para eles. Mas se eu não tenho oportunidades de falar e eles não aceitam a fala, eu dou o livrinho. E eles vão para casa, lá no interior, quem sabe, da casa, estão lá na suíte da casa, estão dormindo. Pega o livro com a luz da cabeceira e começa a ler. Não tem ali o preconceito do pastor Vandir. Não tenha o preconceito de quem quer que seja, dizendo, você tem que fazer, tem que fazer. Não! É o Divino Espírito Santo que agora fala, através da mensagem do livro. Era quinta-feira à noite. Páscoa. O Senhor Jesus tinha um encontro com a sua igreja, a sua pequena igreja, formada pelos seguidores que ali estavam. E ele, estando com eles, eu vou mais citar, e devido à questão tempo e respeitando a todos, aliás, só dizendo para vocês uma questão. Hoje é o dia de Deus, viu? Você já sabe, né? Então você não tem que pensar, eu tenho que ir embora. Porque Deus deu para você 6 dias e o 7º é dele. E o pastor Jerônimo Graneiro Garcia, que muitos de vocês conheceram, uma vez ele fez um eletrizante discurso de orientação lá para frente. Vocês têm tempo para tudo, tem tempo para dormir, tempo para ver a televisão, mas não tem tempo para ficar um pouco mais na casa de Deus. Olha, aquilo eu nunca esqueci. Vai para mais de 50 anos por aí. Pastor Jerônimo Graneiro Garcia. Por isso é gostoso estar na casa de Deus. Ainda mais hoje, num programa especial. Mas Jesus, estando com os seus discípulos, ele fez uma pergunta para eles. E essa pergunta está lá em São João. Digo melhor, em São Marcos. São Marcos, no capítulo 9, dos versos 33 em diante, quando eles estavam ali em Cafarnaum, Jesus, que sabia o que eles tinham discutido no caminho, Jesus, depois de tê-los recebido, lá aqui em São Marcos 9, 33 em diante, no verso 34, a última parte do verso 34, diz assim, que eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eu não vou lavar os pés dele, eu sou mais importante do que ele. Eu lavar pés, lavar os pés da minha esposa, eu vou ter que lavar porque senão fica meio constrangedor, imagine. E lavar os pés do meu marido. Ele tem sido tão rude comigo, lavar os pés. E Jesus discutia. Aliás, ele sabia e diz que, no verso 35 diz, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vocês estavam discutindo quem é o maior, quem é o mais importante. E eu estou
procurando mostrar para vocês de que entre os filhos de Deus não há desigualdade em termos de importância. Todos somos irmãos, não há justo nenhum sequer. Todos carecem da misericórdia, da graça e da salvação. Por isso Jesus dizia, quem quiser ser o primeiro, seja o último. E ele trouxe uma criança e colocou ali entre eles e dizia, olha, quem quiser ir para o céu, tem que ser humilde igual a uma criança, bonzinho igual às crianças, que tratam bem os vovôs, né, vovô? A criança trata bem essa ali aqui na frente, hein? Mas Jesus estava agora desejoso de ensinar para eles uma lição. E se reuniram para participar da Santa Ceia. E agora Jesus instituía uma cerimônia muito especial, lava-pés. Uma cerimônia que também ajuda você a ter a certeza do perdão de seus pecados e da lavagem dos seus pecados, quando, depois do batismo, você participa de um lava-pés. Simbolicamente, os seus pecados cometidos após o batismo estão mais uma vez sendo lavados. E ali reunidos, imediatamente Jesus se levanta, cinge-se com a toalha, pega a bacia, põe água e vai lavando os pés. E quando chegou próximo de alguém que se sentia bem, se sentia importante, eu não. O João, o André, não sei quem lá, esses aí estão permitindo, eu não vou permitir. Eu sou especial, eu quero demonstrar para os meus aqui. Quando chegou diante de Pedro, e Jesus estava ali, isso está lá em João agora, hein? Se você quer acompanhar, está lá em João, no capítulo 13 de João. Esse relato do lava-pés. Está lá, Jesus lava os pés dos discípulos. E eu sou o discípulo de hoje. Ele não vai lavar os meus pés, ele vai lavar o meu coração e o teu coração. Simbolicamente, quando os teus pés estiverem sendo lavados por um irmão, uma irmã, pelo cônjuge, pense, olha os meus pecados, mais uma vez Cristo misericordiamente está lavando. É verdade, gente. E quando ele se aproxima de Pedro, diz no verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavarás os pés a mim? No verso 8, Pedro continua, disse-lhe Pedro, em resposta ao que Jesus falou, no verso 8 diz lá, nunca me lavarás os pés. E agora notem, a resposta de nosso Senhor e Salvador, aquele que quer nos lavar, hoje mais uma vez, e Ele, se você permitir, Ele lava, purifica, e se você tiver, naquele momento, um ataque e morrer, você está salvo, você está salva. Naquele momento, se você refletir, e agora, à medida que seus pés estão sendo lavados, porque Jesus disse para Pedro, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se ele não te lavar, meu irmão, se ele não te lavar, minha irmã, se ele não nos lavar, a vida, o coração, as mágoas, não teremos parte com ele. Porque ao participarmos da ceia, nós temos, eu gostaria de convidar você para ler, eu tinha anotado outras passagens, mas gostaria de ler com você 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3, aliás, no capítulo 11, temos aqui informações que Cristo nos dá. Porque Hebreus nos diz que sem sangue, Hebreus 9, 22, última parte, sem sangue, não há remissão de pecados. João diz, falando de Cristo como o pão que desceu do céu, Jesus
disse para os seus, e ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Cristo assumiu o teu lugar e o meu lugar na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele. Aquele sofrimento, aquela angústia lá do Getsemane não era dele. Não era ele que deveria enfrentar. Mas ele resolveu resgatar a você e a mim. Com o seu precioso sangue. Você e eu fomos resgatados. Além de nos resgatar, ele pagou a nossa dívida humanamente impagável. Ele assumiu a nossa causa e advoga em nosso favor. Ele intercede junto ao trono da misericórdia e da graça por você e por mim. Ele providenciou o Divino Espírito Santo para que esse, atuando em você e em mim, nos lembre de que há um perdão, uma salvação, uma vida eterna para você e para mim. E nós gostaríamos de ver aqui em Coríntios, como mencionei, no capítulo 11, no verso 23, olha as palavras falando sobre a Santa Ceia, este cerimonial especial, este simbolismo, pão e corpo e vinho. O pão simboliza, é símbolo. Não é o corpo de Cristo que se transforma naquele momento o pão. É um símbolo do corpo. O vinho, puro suco de uva, é símbolo do precioso sangue de Cristo derramado para que você e eu pudéssemos alcançar a salvação. E então no verso 23, São Paulo escrevendo e dando instruções sobre a Santa Ceia, ele diz no verso 23 de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, em lugar do corpo de vocês. É o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória. Lembrando do Calvário, porque, note, irmãos, segunda vinda sem Calvário não tem sentido. Eu sou um pregador, mas se eu só me detiver nas mensagens da segunda vinda de Cristo, não está completo. Porque não existe salvação sem os méritos do Calvário. Por isso, no verso seguinte diz, por semelhante modo, depois de haver, no verso 25 de 1 Coríntios 11, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança de perdão, de salvação, de vida eterna. É a nova agora, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha o verso 26, que lindo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte. Anunciais os méritos do Calvário. Você vai lembrar, ao tomar o pão, você vai lembrar o corpo do meu Senhor e Salvador. Foi pregado na cruz do Calvário em meu lugar. Você, ao ter o pão em suas mãos, ao ter o cálice com o puro suco de uva, você vai lembrar, Cristo Jesus derramou o seu sangue, simbolizado aqui por este suco, para lavar-me. E Cristo Jesus dizia para Pedro e diz para você e para mim, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E nós vamos
na sequência depois da orientação, que deve ser dada para lavarmos os pés, nós vamos nos separar. Vamos participar deste cerimonial bonito, sim, que simboliza a lavagem de pecados também, o lava-pés. E depois participarmos dos emblemas que falam símbolo do corpo e do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador. Participemos desta festa que Cristo instituiu para que fosse seguida por todos nós, mediante a orientação que será dada a partir deste momento.